O off-road nacional parece estar a recuperar dos anos de crise e levou até ao Alto do Rosário um bom número de pilotos e espectadores. O troféu Energia Racing trouxe momentos de diversão e pura adrenalina a Severo do Voga. Durante a primeira corrida de qualificação, Miguel Prazeres assumiu a liderança da prova. No segundo posto andava Sérgio Bandeira, que aqui vemos na imagem com o número 41. E na terceira posição, Alcides Calçada. No entanto, na segunda prova, Jorge Francisco, que agora temos na imagem, cedo assumiu protagonismo ao liderar a primeira corrida da tarde. José Mota ainda chegou a rolar no segundo posto, mas uma avaria acabou por colocar o piloto fora de prova. Quem não deu hipóteses à concorrência nas duas últimas provas foi Alcides Calçada. O piloto de Alcanena imprimiu um ritmo forte que os adversários não aguentaram, acabando por vencer o troféu Energia Racing de uma forma que até pareceu fácil. Fácil nunca é, porque os concorrentes ou os adversários são bastante competitivos. Isto só quem cá anda há tempo inteiro é que sabe disso. De facto, a segunda manga foi menos boa porque tive um pequeno toque. Na final, eu tenho que admitir, acho que é o circuito que eu mais adoro conduzir, é este Severo do Voga. Todas as hipóteses que tenho de vir cá venho, sinto-me confortável aqui, mas as vitórias, enfim, são sempre suadas. A segunda posição acabou por sorrir a Sérgio Bandeira, enquanto que Luís Almeida fechou o último lugar do pódio. Acabou por celebrar em Severo do Voga o regresso de uma lista de participantes como há muito não se via. O campeonato de crosscar está praticamente decidido. Pedro Rosário somou mais uma vitória em Severo do Voga e poderá festejar o título em Montalegre. No Campeonato de Portugal de Crosscar participaram 9 pilotos, mas desde cedo que Pedro Rosário deixou um aviso bem claro à concorrência. O piloto que acabaria por vencer a final dominou a primeira prova do dia. A única exceção foi mesmo na segunda prova de qualificação, onde Marco Gameiro, que agora vemos na imagem, se destacou no primeiro posto. E Alexandre Durão conseguiu arrancar o segundo lugar, relegando Rosário para a terceira posição. O piloto cozinhou, no entanto, um plano infalível para as duas últimas provas e, na final, Marco Gameiro conseguiu o terceiro posto. Luís Oliveira ainda conseguiu chegar à segunda posição, mas ninguém conseguiu chegar ao lugar mais alto do pódio, onde Pedro Rosário acabou por elogiar o regresso de alguns pilotos, esperando também que o futuro traga ainda maior competitividade ao crosscar. Em 2010 criamos a Energia Racing, é um projeto que serve para a promoção também do desporto automóvel, principalmente o crosscar. Aquilo que nós queremos fazer para o ano é exatamente a mesma coisa, promover e permitir que muitos outros pilotos que hoje não estão cá, que possam estar dentro da modalidade tão espetacular como é o crosscar. Um pequeno salto para Pedro Rosário, mas um importante avanço para o campeonato de crosscar. Rafael Lobato voltou a dominar em Severo do Voga e está a caminho da revalidação do título da Divisão 6. Já na Divisão 5, o triunfo de Ricardo Costa deixou o campeonato em aberto. Não foram apenas os pilotos que regressaram em força a Severo do Voga. Milhares de aficionados tiveram a oportunidade de espreitar a emoção que cada prova foi proporcionando. Na Divisão 6 do Campeonato de Portugal de Off-Road participaram 7 pilotos. Os mais novos mostraram toda a perícia nesta prova, onde Bernardo Maia, que agora temos na imagem, alcançou o terceiro lugar. Este é Hugo Lopes, que ao volante do Peugeot 106 conseguiu o segundo posto na sua divisão, enquanto que Rafael Lobato, em Toyota Corolla, subiu ao primeiro lugar do pódio.
Aos 14 anos de idade, o jovem piloto já tem um discurso de autêntico vencedor. Senti-me confiante, desde os treinos consegui o primeiro lugar e em todas as mangas consegui também o vencer em todas. Consegui uma grande confiança, visto que tinha tido muitos problemas na prova passada e foi bom para a minha autoestima. Aos 14 anos, ganhar-se uma prova destas, o que é que significa para ti em termos pessoais? Significa muito, vencer é sempre bom e pronto, vencer é sempre bom para nós e futuramente pensar em continuar aqui no automobilismo. Da Divisão 6 para a 5, onde o jovem Ricardo Costa foi o grande vencedor. Mas primeiro, destaque para o Opel Cadete de Filipe Ferreira, que terminou a prova na terceira posição. E já agora, para José Polónio, que temos na imagem, ele que conseguiu guiar o seu Citroën CX ao segundo lugar. Ricardo Costa mostrou já argumentos válidos para ultrapassar todos os obstáculos que foi encontrando ao longo do dia e, apesar de realizar apenas a sua terceira prova, o piloto famalicense está cada vez mais perto do título. Esta prova significa um lugar mais próximo do primeiro lugar do campeonato, significou muita diversão e foi um resultado extremamente positivo, visto que esta é apenas a minha terceira prova no off-road e já estar tão próximo do título é fabuloso. Do lugar mais alto do pódio, Ricardo Costa já só pensa em abraçar o título da Divisão 5. A Divisão 3 teve um final insólito. Todos os pilotos que passaram pelo primeiro lugar desistiram e foi Miguel Ferreira que conseguiu completar o maior número de voltas, que acabou por receber os louros da vitória. Apesar de contar apenas com 5 participantes e 4 na final, a Divisão 3 merece destaque pelo regresso de uma prova que não se realizava desde 2010. Nas provas de qualificação, Luís Santos, que agora temos na imagem, andou quase sempre na frente, enquanto que Hugo Castro ocupou o segundo posto durante longo tempo, sobretudo nas duas últimas provas de qualificação. Isto enquanto que Miguel Ferreira conseguiu o terceiro lugar, antes mesmo da grande final, que acabou de forma algo invulgar. Logo no arranque, Luís Santos ganhou vantagem à concorrência, mas a roda traseira acabou por ceder na Joker Lap. A liderança foi então entregue a Hugo Castro, mas o azar acabaria por afetar novamente o primeiro posto, já que uma avaria na reta da meta deixou sozinho em prova Miguel Ferreira, que a uma volta do final quis o destino cumpriu a máxima popular de que não há duas sem três, e um problema na caixa de velocidades deixou que o silêncio tomasse conta da pista do Alto do Rosário por alguns instantes, num desfecho que o piloto descreveu desta forma à Sport TV. Foi um desfecho esquisito, por assim dizer. Os concorrentes foram encostando, isto também era muito tempo sem correr, as máquinas ressentiram-se talvez um pouco disso, estar tanto tempo paradas. E pronto, foram encostando, incluindo eu também, que não sei, eu prometo ver a bandeira de xadrez na próxima corrida. Não sei quando, mas quero ver a bandeira de xadrez. Pode não ter visto o xadrez da bandeira desta vez, mas agarrou o troféu do primeiro lugar no regresso da Divisão 3 ao off-road. Paulo Reis ganhou a Divisão 2, entrou na corrida para o campeonato, que agora é liderado por Pedro Ribeiro. Mas José Sousa, que fechou o pódio do Sever, ainda tem uma palavra a dizer nas contas do título. As mangas de qualificação acabaram por dividir a categoria 2, juntando apenas os pilotos na final. Dos dois grupos, entretanto formados, cedo se destacaram Pedro Ribeiro, que agora temos na imagem, em Peugeot 206, e ainda Bruno Lima, em Citroën Saxo. Ele que acabou por abandonar a prova já na final, depois de uma avaria.
Quem esperou sentado para assistir à derradeira prova só não viu esta senhora, Filipa Sanguedo, que teve problemas mecânicos no seu Peugeot 306. Na última corrida, José Sousa conseguiu alcançar o terceiro posto com o seu Citroën ZX. Pedro Ribeiro, em Peugeot 206, alcançou o segundo lugar, numa final onde Paulo Reis acabou por brilhar, se bem que o piloto tenha duvidado da estrelinha da sorte quando se viu forçado a abandonar a terceira corrida de qualificação depois de um pequeno acidente com Filipa Sanguedo, onde o Renault acabou por partir uma rótula da suspensão. Longe de imaginar-se no lugar mais alto do pódio, o piloto de Vila Nova de Gaia confessou que, apesar de inesperado, o primeiro lugar foi um justo prémio pelos azares entretanto acumulados. Não esperava, mas a gente tem que fazer por isso. Também não esperava ficar... esperava ir ao pódio, quanto tal não era com uma vitória, mas acho que é merecido. Por todo o campeonato que tenho feito, pelos azares que tenho tido e por o que fiz hoje. E por esta razão, este foi um primeiro lugar tão imprevisível quanto saboroso. José Cruz foi o vencedor da Divisão 1, mas com o segundo lugar e 2 vitórias nas corridas de qualificação. Pedro Matos ficou a um passo de novo título. A Divisão 1 do Campeonato Nacional de Off-Road trouxe maior velocidade à pista do Alto do Rosário. Nas provas de qualificação estiveram em destaque Pedro Matos em Citroën Jara, Joaquim Santos, que ocupou o segundo lugar na segunda e terceira prova, José Cruz, que acabou por vencer de forma algo inesperada, como veremos adiante, e ainda Luís Tavares em Mitsubishi, que conseguiu o terceiro lugar na terceira manga. Assistir à final exigia um pouco de imaginação para fugir às altas temperaturas de Severo do Volga. Pedro Silva conseguiu conduzir o Subaru Impreza ao terceiro posto e Pedro Matos ainda conseguiu chegar ao segundo lugar depois de um acidente com Joaquim Santos, isto a 5 voltas do fim. Mesmo pressionado até ao último segundo, José Cruz conseguiu resistir a tudo e a todos os problemas que acabaram por afetar o seu Peugeot. Foi muito difícil, porque para já eu nem tão pouco estava a pensar em chegar ao fim, porque eu estava com problemas de caixa de velocidades, inclusive só estava a andar com a segunda e a quinta velocidade, que é muito difícil nesta pista. A mudança que mais precisamos é a terceira e a quarta, e nunca pensei sequer chegar ao fim. Beneficiei com os azares dons, é evidente, fui para a frente, consegui gerir, aproveitar o máximo onde é que podia aproveitar a segunda, e a partir daí foi só gerir. Mas claro que a vitória sabe bem, não é? O sabor da vitória e a imaginação do piloto na hora de celebrar com o público. A prova de caminhão racing ficou marcada por um acidente que acabou por eliminar Eduardo Rodrigues, um dos candidatos ao triunfo, e também Avelino Reis. Bruno Neto conseguiu superar a concorrência e conquistou a primeira vitória de uma ainda curta carreira de piloto. Naquela que é conhecida como a capital nacional do off-road, por razões que mais uma vez ficaram evidentes, o Campeonato de Portugal de Caminhão Racing trouxe emoção e competitividade do tamanho das máquinas em prova. Por terra, mas também pelo ar, motivos não faltaram para seguir com atenção os monstros da estrada. Na primeira corrida de qualificação, a família Rodrigues ocupou os primeiros lugares. Eduardo, mais experiente, demonstrava toda a vontade em vencer a jornada, enquanto o filho, José Rodrigues, seguia na roda do pai. Na segunda manga, Eduardo Rodrigues andou literalmente às voltas com a sorte. E foi aí que emergiu uma outra figura, Bruno Neto. No arranque para a corrida final, ninguém faltou na grelha de partida, mas a verdade é que um violento choque frontal, protagonizado por Eduardo Rodrigues e Avelino Reis, obrigou à paragem da prova. O líder do campeonato não pôde regressar à pista e encarou isso com naturalidade.
Acontece, eu a primeira manga ganhei a primeira manga, no campeonato estou na frente, mas foi agora há 15 dias, foi em Montalegre, ganhei as mangas todas e a final. E isto é normal, isto é mesmo assim. Nós andamos no Campeonato da Europa e é igual, isso acontece, não é? É normal isto. E enquanto uns decidiam o que fazer, Avelino Reis descrevia desta forma o acidente. Entrei na curva, a pessoa vai ali a acelerar a fundo, meto a sétima, não estou à espera de ver o carro atravessando a pista. Quando me apercebo, nem no pé pois a velocidade que eu ia, a velocidade que bati. Só me apercebi, quando bato mesmo, a traseira levanta, eu fico com a cabeça encostada ao para-brisa do outro caminhão, é que eu vi que estava ali parado um caminhão. Não deu para ver nada. Com apenas 3 pilotos, formou-se nova grelha de partida para a final, onde José Rodrigues cedo assumiu o comando da prova. Deu até a ideia que tudo estava decidido, quando a uma volta do fim aconteceu isto. Bruno Neto aproveitou a abertura de José Rodrigues para conquistar o primeiro lugar. Sem dúvida foi uma final boa porque, pronto, independentemente de terem acabado alguns colegas que tiveram avarias, eu também estava com uma avaria, tinha 2 molas partidas, tinha um amortecedor partido que partiu também ali atrás, mas sem dúvida foi uma final, no fundo, agradável. E a conquista do primeiro lugar deu aso ao piloto tirsense de poder festejar com efeitos especiais. Chegou assim ao fim mais um grelha de partida. Boas corridas, contamos consigo na próxima semana.